segundo. Deixa eu ver aqui se já está presente. Isso, estou aqui. Boa tarde. Perfeito. Boa tarde. E Fernanda de Deus, do terceiro artigo. Impacto Estou presente. Perfeito, legal. Tranquilo. Muito bom. São 5 horas agora. Acho que para a gente começar a nossa sessão no horário, certo? Então, boa tarde a todos. Meu nome é Yuri Azevedo. Atualmente eu sou doutorando do Programa de Controladoria e Contabilidade da FEA USP, campus Ribeirão Preto, e estarei aqui mediando essa sessão hoje de contabilidade financeira, certo? Os 3 autores já estão confirmados que já estão aqui na sala. Acredito que vocês devem já ter acompanhado os trâmites, né? Vocês têm 15 minutos para estar fazendo a apresentação dos artigos. Depois eu vou abrir a sessão para quem está participando, tirar possíveis dúvidas ou fazer contribuições durante 5 minutos, e depois eu complemento com alguns pontos relacionados ao artigo para contribuir para uma futura publicação, certo? Mas eu acredito que é basicamente isso. Quem estiver acompanhando a sessão, que quiser depois fazer perguntas, tanto em áudio, você pode abrir o microfone ou depois escrever por forma de texto aqui no chat, eu posso estar lendo para os autores também. Tranquilo? Então, bom, acho que a gente já pode dar início, então, à apresentação, certo? O primeiro artigo, o impacto do Covid-19 no ciclo de vida das empresas do setor de consumo cíclico listadas na B3. Você pode fazer a apresentação de sua tela em 15 minutos que você tem para apresentá-lo. Tranquilo? Certo. Posso começar, né? Apresentar? Sim. Certo. Todos estão vendo a minha tela? Agora sim. Perfeito. Pronto, né? Então, vou começar. Boa tarde, meu nome é Maria Andréia de Souza, eu sou acadêmica do curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual Vale do Acaraú, da cidade de Sobral, do estado do Ceará. O título do artigo que eu vou apresentar é o impacto do Covid-19 no ciclo de vida das empresas do setor de consumo cíclico listados na B3. Ele foi elaborado por mim, pelo professor Francisco Alves de Souza Neto, e por 2 colegas acadêmicos, o Francisco Edeilson Souza Vasconcelos e o Francisco Gleison Paiva Azevedo. Bem, introduzindo o assunto, no final do ano de 2019 surgiu a pandemia do Covid-19, como ficou conhecida. Ela impactou diretamente nas empresas tidas como não essenciais, houve o fechamento dessas empresas, cujas atividades não eram essenciais, em consequência, por conta do isolamento da população que era necessário para que o vírus não se propagasse por muitas pessoas, certo? Este contexto afetou diretamente o ciclo de vida das empresas, visto que muitas empresas fecharam em virtude disto, e várias empresas sofreram vários impactos no seu ciclo de vida. Diante desse contexto, surgiu a nossa pergunta norteadora: quais as variações dos estágios de ciclo de vida das empresas em decorrência da pandemia do Covid-19? A partir disso, a gente definiu o nosso objetivo, que era verificar as variações dos estágios de ciclo de vida das empresas do setor de consumo cíclico listadas na B3 nos 3 primeiros trimestres de 2019 em comparação com os 3 primeiros trimestres de 2020, bem como analisar os indicadores de endividamento em geral, liquidez corrente e rentabilidade do patrimônio líquido. Bem, o referencial teórico da nossa pesquisa, ele traz 3 pontos. O primeiro ponto trata sobre o impacto na economia durante a pandemia do Covid-19. Na economia, houve a paralisação, né, de várias empresas, o que ocasionou na redução das vendas e, em muitos casos, várias empresas fecharam diante dessa situação, né? Isso tudo impactou diretamente na economia, visto que muito capital deixou de circular no mercado. Em relação aos aspectos financeiros, o tópico de aspectos financeiros na pandemia do coronavírus, impactou diversas quedas nas ações, várias empresas do mercado financeiro sofreram muito com isso, foram bastante impactadas e tiveram que promover um planejamento e uma administração criativa de seus recursos financeiros para se manterem nesse mercado.
O terceiro tópico, ele trata sobre o ciclo de vida organizacional, a teoria do ciclo de vida, que ele diz que as empresas passam por estágios ao longo de sua vida, e um dos modelos bastante estudados e desenvolvido por Victoria Dixon, que é justamente o modelo que a gente vai utilizar na nossa pesquisa, ela que diz que dá para definir os estágios de uma empresa, que a empresa passa por meio dos seus fluxos de caixa, operacional, de financiamento e de investimento. Os procedimentos metodológicos da pesquisa, como é que a gente fez? A gente selecionou as empresas de capital aberto do setor de consumo cíclico listadas na B3. Por que foram essas empresas do setor de consumo cíclico? Por conta que elas são as empresas cujas atividades são tidas como não essenciais. Por isso que a gente selecionou esse setor das empresas listadas na B3. Foi feita a comparação entre os 3 primeiros trimestres de 2019 com os 3 primeiros trimestres de 2020. Lá no site da B3 é possível a gente pegar o terceiro trimestre consolidado de cada ano. Então, a gente utilizou essa comparação entre os trimestres consolidados, o de 2019 e o de 2020. A amostra total de empresas foi de 79 empresas. A partir disso, a gente elaborou a hipótese da nossa pesquisa, que é definida como as empresas sofreram variações negativas no seu estágio de ciclo de vida em decorrência da pandemia de Covid-19. Então, lá no final dos nossos resultados, a gente vai informar se essa hipótese foi verificada ou não. Aqui eu trouxe a análise do ciclo de vida das empresas, o modelo da autora Victoria Dixon. O modelo dela possui 8 combinações de acordo com a sinalização do fluxo de caixa, se está positivo ou negativo. Conforme a gente classificou os estágios das empresas, a gente fez a análise dos índices econômicos e financeiros. O primeiro índice econômico financeiro que a gente analisou foi o endividamento geral, para analisar a média de capital de terceiros utilizado pelas empresas no período de pandemia de Covid-19. Depois a gente analisou a liquidez corrente, para analisar a média de liquidez no curto prazo das empresas no período da pandemia de Covid-19. E, por último, a gente analisou a rentabilidade do PL, para analisar o retorno que as empresas geraram em relação aos seus recursos próprios durante o período da pandemia do Covid-19. Tratando dos resultados e discussões, a primeira análise que a gente fez foi em relação aos estágios de ciclo de vida das empresas, né, em comparação a 2019 com 2020. A gente analisou de acordo com o terceiro trimestre consolidado, que estava disponível na B3, por meio do modelo de ciclo de vida da Victoria Dixon. Certo? As empresas do setor de consumo cíclicos, elas são divididas em subsetores, então a gente analisou, para ter uma maior visibilidade dos dados, a gente analisou por subsetor. O primeiro subsetor, automóveis e motocicletas. A gente percebe que eles mantiveram as suas empresas, tanto em 2019 como em 2020, nos primeiros estágios do ciclo de vida, introdução, crescimento e maturidade. O setor de comércio, diferente de 2019, eles apresentou empresas em todos os estágios, em 2020. Introdução, crescimento, imaturidade, turbulência e declínio. Em 2019 não havia empresa em turbulência. Já em 2020, apresentou uma empresa em turbulência. Isso se deve bastante ao fato de que o comércio foi afetado, né, durante a pandemia em 2020. Foram fechadas várias empresas de comércio por conta da paralisação. O setor de construção civil, que é o setor que possui mais empresas, ele apresentou 12 empresas no estágio de introdução em 2020, diferente de 2019, que ele tinha a maioria das suas empresas no estágio de maturidade e turbulência. As empresas conseguiram ficar no estágio de introdução, né, o estágio inicial do modelo de ciclo de vida da Victoria Dixon, que diz que as empresas estão começando a alavancar suas vendas para se introduzirem no mercado. Também teve 9 empresas no estágio de crescimento. O maior número de empresas no estágio de crescimento foi do subsetor de construção civil. A gente percebe que foi um subsetor que se destacou em relação ao estágio de crescimento, certo? Mas também teve as suas 3 empresas em turbulência e 2 empresas em declínio. O setor de diversos, ele é formado por empresas que atuam no mercado de aluguéis de automóveis, de empresas de
educação, que atuam com educação. Essas empresas do setor de diversos, elas se destacaram também, a maioria de suas empresas, no estágio de crescimento, em 2020, diferente de 2019. Hotéis e restaurantes são apenas 2 empresas. Em 2019, elas estavam em crescimento em turbulência. Em 2020, elas conseguiram ir para o estágio de introdução, certo? Elas conseguiram retornar ao início do processo, né, de começar a alavancar novamente seus serviços para se posicionar novamente no mercado. O setor de tecidos e vestuários e calçados é o segundo subsetor com o maior número de empresas, também se manteve bem durante 2020 em relação a 2019, comparando os terceiro trimestre consolidados. Em 2020, manteve suas 8 empresas no estágio de maturidade. Utilidades domésticas, o setor de utilidades domésticas, ele é composto por empresas que vendem eletrodomésticos e móveis, também se manteve bem, embora esteja como empresa no estágio de turbulência no ano de 2020. E o setor de viagens e lazer, que é composto por turismo, por eventos, ele manteve suas 3 empresas no estágio de introdução, embora tenha tido 2 empresas ainda no estágio de declínio. Partindo para a análise dos indicadores econômicos financeiros, o endividamento geral, a gente percebe que os 3 subsetores com maiores endividamentos foram o setor de construção civil, hotéis e restaurantes e utilidades domésticas. Justamente os 3 setores que tiveram o maior número de empresas no estágio de introdução em 2020, em virtude de estarem no estágio de introdução, elas utilizam bastante capital de terceiros para alavancar suas vendas, né, suas operacionalizações e gerar caixa para a empresa. O setor de construção civil, embora tenha diminuído seu endividamento geral em comparação com 2019, ainda apresentou esse endividamento geral em 88%, certo? E as empresas, os subsetores que tiveram o menor endividamento geral foram o subsetor de viagens e lazer. Isso explica que eles teriam reserva emergencial para, em caso de crise, poder utilizar do seu capital próprio, não se apegar a capital de terceiros, e o subsetor de diversas, que também conseguiram se manter sem ter utilizado muito capital de terceiros. Os indicadores de liquidez corrente, a gente destaca os subsetores de construção civil, hotéis e restaurantes, tecidos e vestuários e viagens e lazer, com a maior liquidez corrente, certo? Se mantiveram bem em 2019, em 2020 em relação a 2019, né? A construção civil manteve sua liquidez corrente acima de 2000, em comparado com 2019, acima de 1 e acima de 2 também, 3,01. O subsetor de hotéis e restaurantes se destacou também, embora tenha caído sua liquidez corrente de 2019 para 2020, né? Ela manteve sua liquidez corrente alta, e o tecidos e vestuários caiu um pouquinho, mas também ainda está alto, está acima de 2, foi uma boa liquidez corrente, embora tenha havido queda de 35,7% nas vendas. E o setor de viagens e lazer, ele também aumentou um pouquinho em relação a 2019, mas também se manteve bem em relação à sua liquidez. Os subsetores que tiveram as liquidez correntes menores foi o setor de automóveis e motocicletas, com 1,6 em 2020, declinou de 2019 para 2020. A gente percebe que eles estavam trabalhando no limite. O subsetor de comércio, embora tenha tido uma liquidez corrente baixa, mas eles conseguiram aumentar a sua liquidez em relação a 2019. E o subsetor de utilidades domésticas, ele declinou sua liquidez, né, de 2019 em comparação a 2020, mas manteve sua liquidez acima de 1. Em relação à rentabilidade do PL, a gente destaca as maiores rentabilidades do setor de automóveis e motocicletas e o setor de viagens e lazer, certo? A gente destaca que o setor de automóveis e motocicletas, embora eles não tenham tido uma liquidez tão alta, né? Mas eles tiveram, em relação aos outros subsetores, uma rentabilidade do PL boa. O subsetor de comércio e o subsetor de construção civil, diversos hotéis, restaurantes, tecido, eles tiveram
a sua rentabilidade do PL baixas, certo, em relação aos outros subsetores, né, foram bastante impactados neste índice, não tiveram bons resultados neste índice. O subsetor de comércio, ele apresentou uma recuperação em virtude de 2019, a gente percebe que em 2019 havia uma rentabilidade do PL negativa, mas em 2020 eles conseguiram se sobressair um pouco, embora não tão alto a rentabilidade, mas conseguiram se sobressair. A construção civil, embora atuando com capital de terceiros, né, ela atuou muito com capital de terceiros em 2020, isso explica a rentabilidade do PL um pouco negativa, né? O subsetor de diversos também não teve sua rentabilidade tão alta, teve uma rentabilidade negativa. Hotéis e restaurantes também foram bastante impactados neste quesito da rentabilidade do PL, teve a maior rentabilidade negativa em comparação aos outros subsetores. Partindo já para as considerações finais, a gente nota que mudanças oriundas da pandemia, elas impactaram diretamente nas empresas, certo? As empresas tidas como atividades não essenciais, e para elas retornarem novamente ao mercado, né, a se manterem ativas, foi preciso que elas buscassem inovações para atuarem, operacionalizarem diante de toda a crise, e os índices econômicos financeiros mostraram que a hipótese do artigo foi confirmada, as empresas sofreram, sim, impactos negativos no seu ciclo de vida durante o ano de 2020, e a gente deixa aberto novos estudos para poderem dar continuidade à pesquisa, certo? Por exemplo, a gente pode até verificar já o ano completo de 2020, né, em relação ao ano completo de 2019, porque a gente só verificou até o terceiro trimestre consolidado. E é somente isso mesmo. Obrigada pela atenção de todos. Perfeito, Maria Andréa. Foi exatamente no tempo. Você concluiu aqui 15 minutos. Perfeito. Estou até lembrando aqui um aspecto positivo, digamos assim, do congresso online, diferença do presencial, né? Que no congresso presencial, normalmente a gente olha para trás, fica a pessoa sempre com a plaquinha ali, faltam 3 minutos, você tem 1 minuto, seu controle do tempo foi perfeito. Eu queria abrir a sessão agora para os participantes aqui que estão acompanhando. Quem quiser complementar algum aspecto, tirar alguma dúvida, fazer alguma sugestão para Maria Andréa, eu acredito que vai ser muito enriquecedor. Acho que o artigo dela é muito interessante, é um tema muito relevante na atualidade, acho que tem bastante potencial. Eu queria abrir a sessão para vocês aí que estão participando, contribuir de alguma forma com o artigo dela. Yuri. Oi? Boa tarde, eu sou o professor Souza, orientador deles. Queria passar para parabenizar a Andréa. Na verdade, esse artigo é derivado de uma disciplina. Nós somos de Saudal, a Universidade Estadual aqui de Ceará, na UBA, e eu acho muito interessante os alunos agora na graduação ter contato com algumas teorias, entender sobre como se comporta, como a gente pode aplicar e visualizar. Então, nesse deslumbre, eu quis aplicar para eles, né, durante a disciplina, algumas dessas teorias, e a turma decidiu, na equipe deles, decidiu fazer esse artigo, até mesmo fazendo com poucos indicadores, uma análise mais simples, mas que, para mim, mostrou que eles se interessaram pelo assunto e se aprofundaram ainda na teoria, inclusive a Andréa já está usando essa teoria para o TCC dela. Então, acredito, não sei se existem outros, como é iniciação científica, existem outros alunos de graduação que possam estar assistindo à apresentação. É interessante essa participação, né, a busca por tentar nessa aplicabilidade de teorias em questões. Tem uma pergunta aqui, algum comentário da Denise. Perfeito. Eu posso ler aqui? Sim. Ó, parabéns pela... Deixa eu só ver aqui, quem enviou... Foi a Denise Mendes. Ela falou assim, parabéns pela pesquisa, e ela faz uma recomendação relacionada às considerações finais. Ela sugere uma revisão no sentido de tentar extrapolar os argumentos para além de um resumo do que já foi apresentado no texto. Então, ela recomenda que uma sugestão seria de reforçar que o estudo serve para evidenciar em números
o que já se especulava, ou seja, que tais empresas estudadas sofreram impactos com a crise e que medidas econômicas mais consistentes e amplas poderiam dar um melhor suporte aos setores de forma geral. Também acredito que seria importante mencionar que os resultados limitam-se à amostra estudada e tomar cuidado com análises muito atreladas aos números. Afinal de contas, o fato de se endividar mais pode denotar que, em período de crise, as empresas conseguiram acesso ao crédito. Talvez a análise mais ligada ao ciclo de vida daria mais argumentos para as considerações finais, e acredito que para uma publicação definitiva isso é essencial. Acho que muito interessantes esses pontos comentados. Acho que o foco é justamente esse, a gente tentar estar aqui dando possíveis sugestões para que vocês, caso considerem como adequada, vocês podem estar implementando no artigo visando, é lógico, a posterior publicação, que eu acho que tem bastante potencial. Muito obrigado pela contribuição, Denise. Muito bom esse envolvimento dos alunos de graduação com a pesquisa. Show de bola. Mais alguém? Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Boa tarde, professor. Sim. Tudo bom? Parabéns, Maria, pelo trabalho, você apresentou muito bem. É muito bom ver, assim, alunos da graduação com uma certa segurança na hora de apresentar seus trabalhos. Isso, de certa forma, até motiva outros alunos, né, do mesmo caminho. E, assim, em relação ao seu trabalho, eu dei uma certa lida, segue um pouco, assim, em consonância com o que a Denise falou. Você acaba fazendo uma análise do resultado muito centrada em descrever os números, né? E isso acho que, para um segundo passo, né, você deveria focar um pouco mais na melhora dessa escrita dos seus resultados. O seu trabalho como um todo está muito bom, mas aí ele acaba da forma que ele está escrito, esses resultados, ele acaba me remetendo a uma análise de um relatório, né, um relatório mais profissional, mais técnico, do que um trabalho científico. Então, assim, eu vi que você tentou, você e os demais autores tentaram inserir alguns trabalhos para dar uma certa sustentação, mas tem uma literatura internacional mais ampla, principalmente muitos trabalhos sobre pandemia da Covid-19 e os seus efeitos em diversos segmentos, na vida de diversas pessoas. Você tem essa literatura internacional, então eu acho que se você for mais atrás dessa literatura, você consegue substituir esses resultados mais descritivos, voltados aos números, por as implicações da sua pesquisa e se eles estão corroborando ou não uma literatura a nível nacional e também internacional. Acho que você pode focar nisso, seu trabalho vai ter uma melhora substancial. Tá certo, Perfeito, obrigada. professor. Muito bom. Mais alguém quer contribuir com o trabalho? Bom, eu tenho aqui, agora eu vou ter 8 minutos, eu prefiro até reduzir um pouco o meu tempo, mas eu posso depois estar enviando o material que eu fiz o levantamento para vocês, certo? Eu vou compartilhar rapidamente aqui uma tela, mas eu vou possivelmente não ter tempo para apresentar todos os pontos, certo? Mas eu concordo com os 2 pontos que comentaram anteriormente. Eu vou basicamente aqui falar rapidamente de alguns pontos que eu acho que vocês também podem estar, digamos assim, incrementando o artigo para uma futura publicação, certo? Então, basicamente, em relação... Está aparecendo a minha tela aí para vocês? Sim. Perfeito. Em relação à introdução, eu percebi que vocês conceituaram muito bem diversos aspectos. Então, o artigo é muito rico, tanto em termos de conceituação, tanto em termos de análise descritiva, mas, de forma geral, a gente percebe que pode faltar alguns elementos que podem potencializar a publicação, certo? E um deles, por exemplo, é explorar essa literatura, exatamente como o professor Paulo estava comentando, a literatura na área sobre os 2 fenômenos que você acaba investigando, né? Porque parte dele você analisa, digamos assim, aspectos relacionados ao fluxo de caixa, e depois você também analisa aspectos relacionados vou chamar de índices econômico-financeiros, correto? Então, eu senti falta de você tentar explorar, mesmo que de forma sintetizada na introdução, fazer um breve levantamento dessa literatura e dizer, olha, ainda existe essa lacuna aqui na literatura, então eu acho que isso pode enriquecer sua introdução. Eu fiz aqui algumas sugestões assim, a literatura sobre Covid é bem recente, né? Então, pode ter que, por exemplo, é possível que um artigo desse tenha sido publicado depois que você fez a submissão, mas eu acho que aqui são 3 citações, três referências que você pode estar posteriormente incluindo no artigo, certo? As 2 primeiras são relacionadas a Covid, cash flow e fluxo de caixa de forma geral, então acho que tanto elas podem entrar aqui quanto subsidiar um maior embasamento das suas hipóteses, certo? Ou da sua hipótese. E a terceira é um artigo relacionado também a Covid, mais fatores econômicos financeiros, certo?
Em relação ao seu problema de pesquisa, que pelo que eu percebi na introdução são 2, né? Eu confesso que eu seria um pouco mais conservador e ficaria no primeiro. Porque quando eu li o seu segundo problema de pesquisa, você fala assim, de que maneira seria possível analisar impactos gerais da pandemia nesses setores não essenciais da economia? Eu senti como se fosse algo propondo assim, olha, existe um problema, digamos assim, técnico, forma de mensuração, mas será que eu vou propor uma técnica como, por exemplo, um termômetro de Canitz para insolvência, algo nesse sentido. Então, parece que você, digamos assim, está procurando uma técnica, ou como seria possível analisar os impactos, uma técnica para verificar esses impactos, pelo menos foi a percepção que eu tive. Tranquilo? Mas, logicamente, o que vocês acreditarem que não se aplica, vocês não tem problema nenhum, vocês só deixam para lá, ok? Em relação ao referencial teórico, eu, assim, eu acho que está bem conceituado, mas eu também sinto um pouco falta da literatura na área, certo? Eu percebo que você traz até uma literatura na área quando você está falando de Covid, você fala um pouco de volatilidade no referencial teórico, certo? Mas eu confesso que eu senti um pouco de falta bem. E como é que o fluxo de caixa dessas empresas são impactadas nesse período de incerteza econômica? Ou como esses índices econômico-financeiros, o que aquela literatura na área traz, entendeu? Então, de certa forma, converge com aquela literatura que você vai estar inserindo no gap ali na seção de introdução, certo? Eu confesso que quando eu vi os seus, digamos assim, a sua análise de resultados, eu fiquei um pouco na dúvida se, digamos assim, você tem como rejeitar ou não essa hipótese que você propõe. Porque sua hipótese, ó, as empresas sofreram variações nos estágios do ciclo de vida em decorrência da pandemia de Covid-19. Só que eu acho que você pode, posteriormente, implementar algumas técnicas estatísticas, de fato, para examinar essa hipótese. Porque sua análise ela é baseada numa análise descritiva. Então, perceba que qualquer alteração que tenha de um ano para outro, por exemplo, você já teve uma variação. Mas não quer dizer que essa variação é estatisticamente significante ou não, percebe? Então, da forma que foi, qualquer valor que se alterou ao longo da janela temporal que sinalizou, eu já levo a não rejeição da minha hipótese, ou seja, a validação da minha hipótese, certo? Elas, de fato, sofreram variações. Então, aqui na metodologia, eu pensei em possíveis técnicas, tanto para sua hipótese, seu objetivo principal, que você pode estar implementando como teste de associação entre variáveis, certo? Seja elas ordinais ou nominais, como, por exemplo, o seu teste principal. Quais variações nos estágios do ciclo de vida em decorrência da pandemia do Covid-19? Você pode estar implementando aqui um teste de associação. Uma das técnicas pode ser, por exemplo, o teste Q quadrado, certo? Então, você vai montar uma matriz de contingência e verificar associações aqui do período, por exemplo, que não tem uma relação de ordem, mas também com essas variáveis aqui, que são os estágios do ciclo de vida. E de forma complementar, acho que você pode também implementar para o seu, digamos, eu vou chamar de análises adicionais relacionadas aos indicadores, fazer médias de comparação entre grupos, certo? Testes de diferenças de médias. Você pode comparar, bem, eu tenho esses indicadores antes do Covid, eu vou chamar de antes e depois do Covid para simplificar, ou antes do Covid e durante o Covid. Pode ter uma diferença, mas essa diferença ser ou não ser estatisticamente significante ou não. Então, você pode verificar a normalidade aqui, né, como o Gorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, enfim, Shapiro-França, e dependendo da normalidade ou não, implementar, por exemplo, um teste de comparação de médias per student, ou um teste, por exemplo, como o teste de Wilcoxon, caso você não identifique a normalidade. Isso eu estou pressupondo também que você tem a amostra pareada, né? Porque eu fiquei com um pouco de dúvida quando eu vi aqui, por exemplo, algumas tabelas suas. Eu acho que isso aconteceu também na apresentação, mas eu, de fato, acredito que seja digitação, certo? Por exemplo, ali no primeiro item, total de empresas no subsetor. Total são 3, mas eu acho ali que tem introdução, crescimento, maturidade e declínio. Então, eu fiquei na dúvida, seriam 3 ou seriam 4? Eu acho que isso aconteceu também na apresentação, mas às vezes é só na digitação que acaba passando batido. Mas eu estou pressupondo que, de certa forma, por exemplo, no caso do teste de Wilcoxon, sua amostra seja pareada, certo? Mas no teste student você tem as duas possibilidades. Mas de forma muito, o tempo é muito curto, mas enfim, qualquer dúvida que você tiver, eu posso disponibilizar meu e-mail. Tem alguns outros comentários também, mas assim, o seu trabalho está bem redondinho. Os trabalhos, de forma geral, da sessão de iniciação científica estão trabalhos bem interessantes, então acho que assim, o que eu te recomendo é você continuar com o paper, que eu acho que pode publicar ele muito bem. Tranquilo? Tá certo, muito obrigada. Perfeito. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela.
Já descompartilhei. Então, vamos agora para a apresentação do segundo artigo, certo? O efeito da norma IFRS 9 na qualidade dos lucros de empresas brasileiras de capital aberto listadas na B3, será apresentado pelo Fábio Rocha. Fábio Rocha está presente na sessão. Aqui. Perfeito, Fábio. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Você tem 15 minutos para apresentar o seu artigo, tranquilo? Certo. Perfeito. Só me explica como é que apresenta a tela aqui no Zoom, por favor, porque eu sou acostumado mais no Meet. Tranquilo. Eu acho que é nesse ícone do meio que deve estar verde aí, Share Screen. Ah, sim, sim. Foi? Pronto, tá aparecendo a tela? Só um segundinho, carregando. Pronto. Só maximizar agora. Perfeito. Certo. O Yuri está presente? Yuri Vitor Silva? Estou sim, tá conseguindo me ouvir bem? Sim. Tá. Posso começar? Pode sim. Boa tarde a todos. É com a grande honra que viemos aqui apresentar o nosso trabalho com o título Efeitos da norma IFRS 9 na qualidade dos lucros de empresas brasileiras de capital aberto listadas na B3. O presente artigo foi produzido pelo Fábio Luciano da Cruz Rocha, por mim, Yuri Victor Nascimento Silva, e pelo nosso orientador Paulo Vitor Souza de Souza. Bem, na nossa introdução, o objetivo foi buscar evidenciar a adoção, a partir de 2018, da norma IFRS 9 e os seus novos pressupostos, novos parâmetros para reconhecimento, mensuração e divulgação de instrumentos financeiros, buscando coibir e corrigir possíveis brechas que possibilitassem a manipulação dos lucros pelos gestores. Como todos sabem, as informações contábeis são importantíssimas para tomar de decisões dentro das entidades. Dentre essas informações, o lucro é de fundamental importância para os investidores e credores, pois ele serve para estimativa de eventos futuros e, assim, é relevante demais para o processo de decisão de possíveis... Tá falhando aqui para mim, sumiu aqui. Estão me ouvindo? Estamos sim. Alô, alô? Que parte vocês ouviram? Acho que a gente pegou até o final. Tomada de decisão. Vou voltar. Tomar a decisão. Bem, como todos sabem, as informações contábeis são fundamentais para a tomada de decisões dentro das entidades. Dentre essas informações, o lucro é de fundamental importância para os investidores e credores, pois é ele que nos elucida sobre possíveis eventos futuros. Assim, está sumindo aqui. Está sumindo. Alô? Estamos escutando. Alô, alô? Agora voltou. Estamos escutando. Sendo assim, o objetivo principal da nossa pesquisa foi verificar os efeitos da adoção da nova norma sobre reconhecimento de instrumentos financeiros na qualidade dos lucros em empresas brasileiras de capital aberto listadas na B3. Bem, o nosso referencial teórico foi dividido em duas partes. O primeiro busca discutir sobre a qualidade dos lucros, em que os autores falam que o lucro é um item de grande relevância para diferentes tomadores de decisões, pois representa o desempenho atual da empresa. Assim, divulgá-lo com maior precisão reflete em uma maior qualidade de informação. Já o nosso segundo ponto de discussão busca falar sobre o impacto da adoção da IFRS 9, na qual tem a finalidade de agregar e reparar as fragilidades. A IFRS 9 veio com uma premissa de elevar a transparência e a representação confiável das demonstrações financeiras. Partindo desse pressuposto, foi possível levantarmos duas hipóteses, na qual a primeira busca saber se a adoção da nova norma
sobre os instrumentos financeiros tem efeito positivo na qualidade dos lucros devido ao aumento da qualidade dos accruals. Já numa segunda hipótese, busca discutir se a adoção da nova norma... Não dá para me ler aqui o final da apresentação. Dá para me falar. Agora, a segunda hipótese busca discutir se a adoção da nova norma sobre os instrumentos financeiros tem efeito positivo na qualidade dos lucros devido à informação de gerenciamento de resultados. Certo. Bom, boa tarde a todos. A nossa metodologia utilizada utilizou diversos critérios, primeiramente para a seleção da nossa amostra, no qual tivemos de retirar diversas empresas que estavam sem informações, estavam sem acesso a nossos explicativos, e empresas que não se repetem nos 2 anos analisados, assim como empresas que não têm dados sobre instrumentos financeiros e valor justo. E dessa forma, conseguimos obter um quantitativo de 203 empresas a serem analisadas, o qual foi o tamanho da nossa amostra, e utilizamos 4 modelos de qualidade dos lucros para a utilização do modelo de regressão com dados em painel. Dessa forma, um quantitativo de 203 empresas a serem analisadas a partir de todos aqueles critérios para a seleção da nossa amostra. Pegamos os anos de 2017 até o ano de 2018, qual tivemos um total de 406 observações a serem analisadas, ou seja, 406 notas explicativas que foram encontradas no site da B3, assim como na da CVM. E essas foram as nossas fórmulas e variáveis que estão aqui, que foram utilizadas no nosso processo dos nossos estudos, que utilizamos a IFRS 9, peço até desculpa porque está errado aqui, a IFRS 9, e utilizamos as proxies de IF9, a nova, que é a IFRS 9, que entrou em vigência a partir do ano de 2018. Também utilizamos como proxy no nosso estudo a IF antiga, que é a antiga IAS 39. Feito isso, os resultados foram bem relevantes para todo o estudo que abrange não somente o CPC 38, como também a IFRS 9, que trata dos instrumentos financeiros, no qual, em 2018, foram reconhecidos os maiores montantes de instrumentos financeiros pelo valor justo. Tudo isso por conta de uma maior discussão sobre os instrumentos financeiros e uma maior abrangência, e isso com todo esse aparato e essa modificação, essa exigência, da utilização da nova norma não foi suficiente para algumas empresas. Acabamos percebendo que, mesmo com maior reconhecimento, notou-se que a medida de dispersão diminuíram, provocando que, em todos os modelos de regressão, observou-se que a existência de relação negativa entre as proxies de qualidade do lucro com os instrumentos financeiros, após a nova norma, não foi o suficiente. E esses achados, eles evidenciaram que, quanto menor o montante de instrumentos financeiros a valor justo, maior tende a ser o gerenciamento de resultados, por seguinte, menor a qualidade dos accruals da companhia. Ou seja, uma maior manipulação, que é o que significa o gerenciamento de resultados, quando da qualidade dos accruals. Feito isso,
nas nossas considerações finais, verificou-se que a emissão da obrigatoriedade de um novo padrão contábil afetou, sim, a qualidade dos juros, ou seja, obtivemos uma melhora desses resultados encontrados na Fábio? Oi? Você pode recomeçar rapidamente essa parte das considerações finais, que eu acho que cortou um pouquinho. Sim, tá. Obrigado. Bom, como eu havia dito, verificou-se que a emissão e a obrigatoriedade de um novo padrão contábil, que é agora a IFRS 9, a partir do ano de 2018, ela afetou a qualidade dos lucros reportado pelas empresas brasileiras de capital aberto listadas na Bretest. Ou seja, a partir do momento que houve a nova implementação, desde o ano de 2018, qual houve a mudança da IAS 39 para a IFRS 9, houve uma melhora na qualidade daqueles resultados apresentados na demonstração do resultado. Que quanto menor o montante de instrumentos financeiros, a valor justo reconhecido, maior tende a ser o gerenciamento de resultados e menor a qualidade dos acúmulos das companhias. Esses resultados, eles nos fornecem evidência aos usuários das informações contábeis sobre a melhora na qualidade dos instrumentos financeiros divulgados, principalmente aos usuários externos da informação, que utilizam essa informação para tomar decisões acerca de investimentos na referida entidade. Ou seja, essa nova norma vem contribuindo desde que foi percebido na crise de 2008 uma melhora, pois essa crise de 2008 que ocorreu, foi percebido algumas brechas que haviam sido tanto na contabilidade de ED e diversas outras, como custo amortizado e demais formas de mensuração que estavam evidentes que não suportariam uma outra crise. Agora estamos vivendo outra crise, a crise da Covid, então provavelmente haverá novos estudos para verificar se, de fato, essa nova norma ela conseguiu contribuir para a melhora da divulgação, mas a partir do momento que foi para cá, até antes da pandemia, havia percebido uma melhora na qualidade das informações que havia sido divulgado. Então, provavelmente haverá estudos para implementar novos achados agora na nossa, infelizmente, nova crise que estamos vivendo. E esse foi o nosso estudo. Queria agradecer a aprovação e a oportunidade de estar aqui apresentando para o Brasil, e fico muito grato e espero que o nosso estudo possa contribuir para a comunidade acadêmica. Muito obrigado. Perfeito, Fabiori. Eu queria abrir, primeiramente, para a sessão, para os participantes que quiserem contribuir ou tirar alguma dúvida em relação ao artigo. Queria deixar aberta aqui a sessão para vocês complementarem ou contribuírem de alguma forma. Se quiser também mandar por meio de texto, só enviar aí que a gente acompanha aqui fazendo a leitura, ok? Bom, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou comentar sobre alguns pontos, certo? Eu vou projetar aqui uma tela, rapidamente, que eu fiz só para comentar alguns pontos, e depois a gente vai... Ó, legal, já teve uma contribuição aqui da Denise. Vou trazer aqui para estar comentando, vou fazer a leitura. Parabéns pela pesquisa. Apresento algumas sugestões que podem ser avaliadas pelos autores. Antes de apresentar o problema,
Sugiro buscar uma contextualização mais direcionada ao possível impacto do reconhecimento / divulgação dos instrumentos financeiros sobre a qualidade dos lucros, a partir de estudos anteriores correlatos. Então, ela fala que o contexto está amplo na percepção dela. E sugiro que a pergunta de pesquisa seja reescrita, de modo a evitar que a resposta seja sim ou não. E ela faz uma recomendação que pode ser interessante. A recomendação é: qual a influência do novo padrão de reconhecimento de instrumentos financeiros na qualidade dos lucros das empresas brasileiras? Isso aqui, naturalmente, vai se implementar e incorrer algumas alterações, né, no objetivo da pesquisa e, naturalmente, algumas outras seções, no resumo, nas considerações finais, e enfim. Mas eu acho que são sugestões interessantes aqui que a Denise Mendes forneceu para os autores. Ela também complementou também, acho que acerca das considerações finais. Olha aqui. As considerações finais podem resgatar as contribuições esperadas de trabalho que foram mencionadas na introdução e explicar melhor as implicações econômicas e práticas dos achados, ao invés de resumir o que já foi apresentado no texto. Também entendo que as sugestões para pesquisas futuras possam ser revistas, uma vez que, para uma publicação definitiva, os autores podem inserir variáveis de controle no modelo, como também expandir o período estudado. Tranquilo. Obrigado, Denise Mendes, pelas contribuições. Os autores querem comentar algum aspecto? Oi, somente agradecer pelas colaborações. Você, Denise, muito obrigado. Legal. Eu vou projetar minha tela aqui para vocês, certo? Deixa eu abrir aqui primeiro. Acho que está aqui. Está aparecendo para vocês? Sim. Assim. Perfeito. Vou maximizar aqui, vou abrir o relógio aqui para eu ir acompanhando. Não me perder aqui no horário. Nós temos até aqui 12 e 17 e... Enfim, 16 horas. Temos mais 13 minutos aqui, eu acho que vai dar. E caso alguém tenha alguma contribuição adicional, pode mandar no chat que a gente vai comentando, tá bom? Vamos lá. Bom, aqui eu fiz basicamente o levantamento de alguns principais pontos. Aqui tem outras anotações também que eu posso estar passando para vocês. Mas, primeiramente, eu queria listar alguns pontos positivos. Acho que, assim como o artigo anterior também, esse é um artigo que eu acho de um tema muito relevante. Eu acho que o foco das contribuições aqui, tanto da Denise quanto de quem está na sessão, é basicamente que vocês publiquem posteriormente esse artigo, porque eu acho que todos os artigos são artigos publicáveis, então acho que são todos bem escritos de forma geral. Mas esse especificamente, eu achei um artigo bastante denso para ser um artigo de iniciação científica. Então, acho que isso é um ponto bem positivo. Porque, pelo menos, eu acho que, assim, é pouco comum a gente que estuda um tempo na área ver, assim, um artigo de iniciação científica com 3 modelos, digamos assim, uma robustez de gerenciamento, mensuração de across quality. Então, assim, é um artigo que dá para perceber que vocês tiveram um esforço no momento de iniciação científica, que eu acho que é bastante positivo, sob a ótica de ter essa experiência ainda na graduação. E, além disso, dá para perceber que vocês tiveram bastante cuidado em relação à especificação dos modelos, dos testes de especificação dos modelos de regressão. Então, isso também achei que foi um ponto positivo. De forma geral, a leitura é muito fluida, o texto é bem escrito. Então, é outro ponto que eu também tenho anotado aqui como ponto positivo, certo? Então, eu acho que, basicamente, é um artigo que vocês podem estar implementando algumas sugestões para uma posterior publicação. Então, vamos lá. Eu anotei aqui alguns pontos relacionados à introdução, certo? Na verdade, não só a introdução, mas eu percebi isso na introdução, até no resumo, acho que tem também, mas podem entrar também em outras partes do texto, que vocês, em alguns momentos, falam em autogerenciamento de resultados, e eu fiquei um pouco na dúvida, não sei se vocês queriam falar porque, assim, o próprio texto é escrito, eu sei que é um primeiro momento, às vezes é um pouco confuso, né? Vocês utilizaram em módulo, ok, mas você fala assim, eu tenho mais acrús discricionários, logo eu tenho menos qualidade na informação contábil, então, assim, a própria escrita, às vezes, eu sei que é um pouco confuso, mas esse termo, assim, de autogerenciamento de resultados, ou vocês falam também, assim, baixa qualidade do lucro, quando ele, dependendo da forma que está escrito, acho que pode dar a entender que vocês meio que classificaram entre grupos, fizeram uma categorização em, sei lá, separei pela mediana, empresas com alto nível de gerenciamento, empresas com baixo nível de gerenciamento. Então, basicamente, acho que é só algo relacionado, assim,
se vocês verem se faz sentido em relação à possível compreensão assim, esse trecho, certo? Outro aspecto aqui que eu também marquei aqui, vocês descreveram que após a obrigatoriedade da norma, isso é um resultado, né? Após a obrigatoriedade da norma, a qualidade dos óculos piorou. Então, isso eu acredito que não era o esperado, né? Acho que pelo que vocês esperavam era a relação contrária. Bom, eu estou implementando a nova FRS, o que eu espero? Melhorar a qualidade da informação contábil. Então, acho que isso é basicamente um achado bem interessante, que, de fato, não era o que vocês estavam esperando, ok, isso é pesquisa. Mas acho que vocês podem trabalhar isso um pouco melhor, discutir isso um pouco mais, que eu acho que é aqui que está a chave, que é para vocês venderem o paper, certo? Nem sempre uma alteração de política contábil vai estar melhorando a qualidade da informação contábil. Vocês podem discutir aqui, bom, subjetividade, diversos aspectos relacionados a esses registros, certo? Outro ponto, que pelo que eu entendi, vocês esperam uma relação positiva, né? Vocês examinam que a nova regulação vai ter um incremento na qualidade da informação contábil. Então, eu acho que o problema de pesquisa já poderia, e o próprio objetivo poderia englobar esse efeito positivo, e não ser escrito, de certa forma, esperando uma hipótese bidirecional. Por exemplo, bom, espera-se que algum reflexo seja observado. Aqui eu não estou pressupondo que esse efeito vai ser positivo ou negativo. Então, acho que pode alinhar, digamos assim, já com a hipótese que é esperado que esse efeito seja positivo aqui do objetivo, certo? E acho que o último ponto relacionado à introdução é que eu acho que dá para vender um pouco mais assim a contribuição desse paper em específico, por exemplo. Quais stakeholders, digamos assim? Então, acho que quando a gente fala de gerenciamento, acho que a qualidade da informação contábil, de forma geral, é algo que impacta atuais e potenciais investidores, impacta credores, impacta analistas, sell-side, buy-side, porque eles estão utilizando aquela informação contábil para fazer análise, fazer recomendações de investimentos. Então, acho que dá para explorar um pouco mais essa parte de contribuição, dizer assim, bom, eu tenho um advento, nossos indícios, nossos testes examinam que está reduzindo a qualidade da informação contábil e como isso pode ser, digamos assim, uma sinalização ou pode influenciar para essas partes, sejam atuais e potenciais investidores, credores ou analistas de mercado, por exemplo, certo? Em relação à seção de referencial teórico, na seção 2.1, eu achei ela bem escrita, mas eu percebi que tem um foco em conservadorismo e accruals. E como, de certa forma, a seção, salvo engano, acho que ela fala de qualidade dos lucros, ou qualidade da informação contábil, acho que poderia estar trazendo alguns outros elementos. Eu não tô, na verdade, não é sugestão para inserir essas proxies, tá tranquilo, vocês justificam as proxies, tá ok, mas acho que na discussão mesmo você pode dizer, bom, existem outras proxies aqui de qualidade dos lucros, fala um pouco de persistência, de representação, de value relevance, e de fato vocês vão implementar algumas técnicas, algumas delas já estão robustez, eu acho que está adequado, mas mais para discussão mesmo das proxies, e eu acho que eu sugiro aqui um paper, que eu acho que ele faz um levantamento, de certa forma, assim, de forma geral, bem amplo dessas proxies, eu acho que pode contribuir com o estudo em questão, certo? Que é o paper da Deschol J. Schramm, de 2010. Em relação à metodologia, aqui foi onde eu fiquei com algumas dúvidas, e eu vou fazer algumas recomendações, mas vocês, por favor, ponderem, porque, assim, eu não sou um expert em gerenciamento de resultados, então depois vocês veem se faz sentido ou não, certo? Mas, basicamente, acho que a minha dúvida principal foi desse trecho aqui, que vocês falam o seguinte: os resíduos obtidos nos 4 modelos de qualidade dos lucros representam as variáveis dependentes desse estudo que foram utilizadas no modelo de destino. Beleza. A minha dúvida aqui é o seguinte: em relação a, de fato, se os resíduos são os proxies para gerenciamento. Por quê? Se você for pegando Jones, por exemplo, 91, perfeito. Os resíduos são os accruals discricionários. Pelo que eu me lembro, quando a gente pega lá, deixou o Sloan Sweeney, 95, que ela vai fazer o Jones modificado, tem uma pequena diferença. Na verdade, a gente basicamente é um pouco diferente, porque eu rodo uma regressão, que seria a regressão do Jones, mas na verdade eu levo os coeficientes, acho que é alfa 1, alfa 2 e alfa 3, para uma equação, que é a equação que você faz posteriormente. Então, perceba, eu estou levando o coeficiente para uma equação. E tem um paper bem interessante, que eu posso enviar aqui depois para vocês, que eu lembro que um dos autores é o professor Gerlando. É publicado na Contabilidade e Finanças, que vê que na metodologia ele traz, na verdade, esse aspecto dessa estimação, porque esses coeficientes, econometricamente, esses alfas, eles precisam ser significativos, alfa 1, alfa 2 e alfa 3, para eu levar esses coeficientes para outra equação. Então, eu levo esses coeficientes para outra equação, e da outra equação, só vendo, acho que eu já tinha accruals totais, eu encontro accruals não discricionários, e os accruals discricionários vai ser a diferença entre um e outro.
Então, é um aspecto um pouco denso, mas é um detalhamento que eu acho que assim, vocês podem ter feito, mas só descrever aqui, digamos assim, esse passo a passo. E outra dúvida também, relacionada ao outro modelo da Shaw 2012, que é o Detecting Earnings Management, a New Approach, que é um paper sensacional, muito interessante, mas assim, ele é um paper que tem uma discussão, mas eu também, de fato, assim, eu fiquei um pouco na dúvida da justificativa, que os autores evidenciam o seguinte, deixa eu, 5 minutos ainda, em relação ao modelo, fala, bom, a gente utilizou essa variável defasada, e fala que o modelo proposto é o modelo da Shaw. Na verdade, eu acho que pode existir uma diferença entre as equações assim, das regressões, e assim, eu acho que vale a pena dar uma conferida lá, até porque esse modelo, ele é um pouco discutido por sua implementação, digamos assim, ter limitações em termos de viabilidade. Por exemplo, esse paper do Joseph Gerakos é um paper, inclusive, publicado na mesma edição do Journal of Account Research, e ele é muito interessante. Ele mais ou menos fala o seguinte, bom, esse método, de fato, assim como todos os modelos de gerenciamento, ele avança em vários problemas que existem em modelos anteriores, mas ele também incorre em novos problemas, em alguns problemas adicionais. E esse principal é basicamente o seguinte, se você vai o modelo lá, acho que tem parte 1 e parte 2, que são dummies, e ali o pesquisador, ele tem que identificar quando o accrual é revertido. E muitas vezes esse accrual ele não é revertido no período seguinte. Se você pegar para o gerenciamento a partir de depreciação, por exemplo. Então, ele tem uma reversão dos accruals, mas nem sempre é no período seguinte. Pode ser, por exemplo, nos próximos períodos. Então, basicamente, a principal crítica desse professor, não é crítica, é limitação em relação a esse modelo, é que, basicamente, o pesquisador ele tem que saber quando o accrual vai se reverter. Então, ele é interessante quando você já sabe situações específicas, mas isso pode ser um assumption, um pressuposto muito forte. Você dizer que tudo vai ser revertido no período posterior. E, de certa forma, esse racional de reversão dos accruals ele já vem sendo explorado desde 2005, no modelo PAI. Então, assim, só ver se de fato, digamos, eu posso explicar, bom, essa lógica de usar o lagged ou usar o defasado tendo em vista que o accrual se reverte, como desde discutido por papers anteriores. O PAI, aí você vai citando os papers que discutem teoricamente, mas não dizer especificamente, ó, o modelo que implementado foi esse modelo. Assim, basicamente, eu queria que vocês fizessem a confrontação e ver se faz sentido ou não. Mas foi algo que eu percebi e de fato, não é um modelo trivial. Então, assim, é algo que você tem que passar um tempo conferindo e, enfim, eu acho que não é trivial. Mas, basicamente, da metodologia, eu acho que era isso. Em relação às análises e considerações finais, acho que, basicamente, aqui é a mesma questão da escrita, que se fala de autogerenciamento de resultados, aqui eu fiquei um pouco na dúvida também do alto, se seriam grupos de alto e baixo, enfim. Mas, lembrei o que seria isso aqui. Basicamente, eu fiquei um pouco na dúvida, a análise de vocês está completamente correta, mas eu confesso que em dado momento, na primeira leitura, eu fiquei um pouco confuso, porque, na verdade, imagina que é assim, você tem a variável lá, que é IFRS nova, certo? IFRS nova. Ela tem um coeficiente negativo. Então, na verdade, a análise seria um aumento ou aquele evento existir, no caso, a implementação da IFRS, como coeficiente negativo, impacta negativamente os accruals discricionários. Esse impacto é negativo. Aí vocês escrevem a lógica contrária que está correta também, mas para a pessoa que vai analisar ali o coeficiente negativo, pode dar um pouco de confusão. Você analisa o seguinte, os instrumentos passaram a estar relacionados negativamente com o autogerenciamento de resultados. Então, eu acho que poderia ser... Eu confesso que na primeira leitura eu fiquei um pouco na dúvida. Então, assim, bom, depois do advento da implementação dessa nova IFRS, teve uma redução nos accruals, na qualidade dos lucros. Ou, por exemplo, isso teve uma redução nos accruals. Na verdade, não, né? Porque se o impacto foi negativo nos accruals discricionários, ele reduziu os accruals discricionários. Logo, levou ao incremento da qualidade da informação contábil. Você vê que até eu comentando aqui, meio que um pouco confuso, então acho que é literalmente só questão de escrita mesmo, para ver se está adequado ou não, certo? E só para fechar, eu acho que é importante que vocês, futuramente, na posterior publicação, vocês incluam os controles aí também nas estimações. Na verdade, um dos principais preocupações aqui não é o modelo LLS, então eu tenho um teste aqui de Ramsey Reset para omissão de variável, e eu pressuponho que a variável, assim, você não tem problema de endogenia, porque IFRS a empresa não decide, é um fator exógeno. A gente sabe que quando a regressão não tem controles, pode também incorrer, enfim, alguns problemas econométricos, um deles é o R2 baixo, mas eu acho que não é um ponto muito a se discutir, porque os próprios modelos de gerenciamento, você vê que todos os artigos de gerenciamento, normalmente o R2 é baixo.
Então, é algo intrínseco a essa área de pesquisa, mas eu acho que os controles eles podem estar sendo inseridos aí nas estimações também, uma etapa futura do artigo. Tranquilo? Tem outros pontos menores, eu vou deixar aqui no final da sessão também meu e-mail aqui disponível. Qualquer dúvida, enfim, vocês podem entrar em contato e a gente vai conversando também. Tranquilo? Ok. Obrigado, professor, pelas considerações. Foram muito boas. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Então, eu vou aqui parar a minha tela. Parou, né? Bom, então eu vou chamar aqui agora o terceiro artigo, o impacto dos ajustes de exercícios anteriores no PL e no ROI de companhias listadas no novo mercado da B3. Fernanda Silva. Fernanda Vieira. Boa tarde, Fernanda. Você Boa tem 15 minutinhos tarde. para a apresentação do seu artigo, certo? Certo. Vocês conseguem ver? Sim, conseguimos sim. Então, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Fernanda. Eu sou acadêmica do curso de Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Uberlândia. E com o auxílio da minha orientadora, Denise, eu desenvolvi o artigo Impacto dos ajustes de exercícios anteriores no patrimônio líquido e no ROE de companhias listadas no novo mercado da B3. Ele não está passando. Agora deu. Oi? As motivações para o desenvolvimento da pesquisa são a necessidade de investigar a natureza dos ajustes de exercícios anteriores, mudanças de políticas contábeis e ou retificação de erros. E assim verificar se os ajustes estão sendo utilizados conforme os requisitos da Lei 6.404 de 76 e as determinações de divulgação do CPC 23. E verificar qual o comportamento do patrimônio líquido e do ROE, caso tais ajustes não tivessem sido incorporados ao patrimônio líquido. Estudos anteriores mostram que a apresentação de informações em notas explicativas está adequada, conforme exigências do CPC 23, conforme estudo realizado por Roberto e Alves, 2015. E quanto à apresentação das demonstrações, o nível de qualidade foi satisfatório, referente às mudanças de políticas e estimativas contábeis. Porém, quanto às retificações de erros, foi insatisfatório, pelo baixo nível de adequações determinadas pelo CPC 23, conforme Silva e Machado, 2020. O objetivo foi identificar e analisar o impacto dos ajustes de exercícios anteriores no patrimônio líquido e no ROE. A partir disso, apresenta-se as hipóteses da presente pesquisa. Hipótese 1. Existe diferença estatisticamente significativa entre o patrimônio líquido antes e após a incorporação dos ajustes de exercícios anteriores, sejam estes decorrentes de mudanças de políticas contábeis e ou de retificação de erros. Hipótese 2. Existe diferença estatisticamente significativa entre o ROE calculado antes e após a incorporação dos ajustes de exercícios anteriores, sejam estes decorrentes de mudanças de políticas contábeis e ou retificação de erros. As estratégias de pesquisa. As demonstrações contábeis das empresas não financeiras listadas no novo mercado da B3, no período investigativo, que apresentaram ajustes de exercícios anteriores. A empresa do setor de intermediários financeiros foi excluída da análise pelas particularidades do negócio, que poderiam prejudicar a comparabilidade dos indicadores em foco. Ao todo, foram coletadas 1.290 demonstrações contábeis do período de 2010 a 2019.
Para analisar os impactos dos ajustes de exercícios anteriores no patrimônio líquido e no ROE, foram calculadas as variações percentuais médias de cada um, computando os ajustes de exercícios anteriores e sem computar os ajustes. Posteriormente, foi aplicado o teste de Wilcoxon, ao nível de confiança de 95%, para avaliar a significância estatística de tais variações. Conforme os dados da pesquisa, os ajustes de exercícios anteriores foram encontrados em 63 demonstrações contábeis, de 49 empresas diferentes nos 10 anos estudados. Para compreender com mais detalhes a ocorrência dos ajustes de exercícios anteriores, na tabela 1, tem-se a distribuição por tipo de ajuste apresentado nas demonstrações contábeis das companhias no período. As mudanças de políticas contábeis referem-se notadamente às IFRS 9, 15 e 16. Observa-se que em 10 dos 63 casos, as companhias destacaram o valor dos ajustes de exercícios anteriores nas demonstrações de mutação do patrimônio líquido, entretanto, não especificaram o ocorrido em notas explicativas. Conforme apresentado na tabela 2, dentre os 9 setores presentes na amostra, 6 setores apresentaram uma variação positiva do patrimônio líquido, afetado pelos ajustes de exercícios anteriores. Para o patrimônio líquido não ajustado, ou seja, sem os ajustes de exercícios anteriores, os ajustes diminuíram o patrimônio líquido e, quando excluídos seus efeitos, o PL aumentou. Em relação à variação do ROE, observa-se que a média do setor financeiro, no qual as companhias desempenham atividades de exploração de imóveis, alcançou 8,82%, sendo a maior variação do ROE em relação ao ROE não ajustado, apresentado na amostra em análise. É importante lembrar que os ajustes de exercícios anteriores se referem a efeitos de mudanças de políticas contábeis e ou retificação de erros. Portanto, não necessariamente advindos das decisões operacionais e estratégias de financiamento das empresas. Conforme a tabela 3, a variação média entre o patrimônio líquido ajustado, afetado pelos ajustes, e o patrimônio líquido não ajustado, livre dos ajustes, é estatisticamente significativa ao nível de 5%, para as demonstrações das companhias listadas no novo mercado da B3, analisadas no período de 2010 a 2019. Dessa forma, a hipótese H1 não é rejeitada, pois existe diferença estatisticamente significativa entre o patrimônio líquido antes e após os ajustes de exercícios anteriores. Em relação às variações médias entre o ROE ajustado, afetado pelos ajustes, e o ROE não ajustado, sem os ajustes, existe diferença estatisticamente significativa ao nível de 5%, para as demonstrações contábeis da amostra analisada. Sendo assim, a hipótese H2 também não é rejeitada. Em outras palavras, observa-se o impacto dos ajustes de exercícios anteriores no PL e no ROE, ou seja, influência de mudanças políticas contábeis e ou retificação de erros na análise desses indicadores. Os resultados revelaram maior frequência do uso dos ajustes de exercícios anteriores para reconhecer os efeitos da adoção de normas contábeis de forma retrospectiva, com efeito cumulativo no patrimônio líquido, sem a apresentação de informações comparativas, indicando assim que as companhias da amostra realizaram mudanças de políticas contábeis obrigatoriamente, ou seja, para atender requisitos de pronunciamentos contábeis e não de forma voluntária. A partir dos resultados, conclui-se que os ajustes de exercícios anteriores impactam o patrimônio líquido e o ROE das companhias, seja positivamente ou negativamente, e que essa é uma forma simplificada e legalmente permitida de se evidenciar os resultados de mudanças de políticas contábeis e retificação de erros, quando a apresentação retrospectiva para as demonstrações comparativas for impraticável, de acordo com o CPC 23.
Esse foi o nosso artigo. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Perfeito, Fernanda. Bem direta, dentro do prazo aqui. É bom que fica mais tempo para o pessoal contribuir com o seu artigo, certo? Eu queria agora abrir a sessão para os participantes. Quem quiser contribuir com o artigo da Fernanda, possíveis sugestões ou dúvidas, eu queria que vocês participassem aqui com a gente. Mais uma vez, quem quiser também mandar em forma de texto, pode enviar que eu faço a leitura aqui e a gente vai acompanhando junto, certo? Denise parabenizou. O professor Paulo Vitor também. Bom, vou fazer o seguinte, então. Eu vou projetar aqui meus slides, certo? E, concomitantemente, se forem surgindo comentários, eu faço uma pausa e vou dar prioridade para os comentários dos participantes da sessão. Tranquilo? Vou abrir aqui. Está aparecendo para vocês? Sim. Perfeito. Bom, como a gente está com tempo, enfim, eu fiz algumas anotações nos major points aqui, mas a gente vai conversando. Mas, basicamente, eu queria dar parabéns pelo artigo. Eu queria tirar uma dúvida, a primeira dúvida. A coleta de dados da DMPL foi hand collected, né? Foi uma coleta manual, né? Foi sim. Pronto. Eu percebi isso. E, assim, eu anotei aqui para parabenizar, que 2010 a 2019, numa coleta manual. Eu acho que você pode até vender mais isso na sua metodologia, porque, assim, eu tenho certeza, assim, a gente sabe que muitos estudos, enfim, com bases de dados, enfim, mas são mais comuns a gente encontrar estudos de base de dados quando você puxa lá na Reuters, na Bloomberg, na Economatica, enfim. E eu acho que artigos que você tem que fazer um hand collector normalmente são estudos diferenciais, são estudos que se diferenciam dos outros, ainda mais por normalmente ser uma coleta pouco usual, né? Ainda mais numa janela temporal tão extensa, digamos assim. Então, acho que isso é um fator positivo. De certa forma, acho que o artigo de vocês está bem redondinho, está bem escrito, certo? Então, todas as sugestões que eu vou dar aqui são minor points, são pontos menores, e vocês veem se, de fato, faz sentido a implementação ou não, certo? Mas, de forma geral, acho que está, de certa forma, ok. Eu vi aqui que o teste de Wilcoxon, vocês também implementaram adequadamente, vocês, de fato, têm uma amostra pareada, né? Enfim. Então, eu acho que o artigo de vocês está bem encaminhado, eu acho que vocês têm assim como os artigos anteriores, um bom potencial de publicação também. Que na introdução, todos os pontos aqui que eu sinalizei são única e exclusivamente meus, certo? Minha percepção. Como falei anteriormente, você viu que se encaixa ou não. Mas eu achei a introdução, de forma geral, principalmente no início da discussão, eu achei ela interessante, mas eu achei que pode ter um excesso de conceitos, sabe? Principalmente, acho que os 7 primeiros parágrafos, eu achei que existem alguns conceitos que, na minha opinião, podem ser levados para a seção de referencial teórico, certo? Ou até meio que pode se ponderar também se vale a pena, digamos assim, manter no artigo ou não, certo? Por exemplo, principalmente em relação, acho que tem uma citação de Gelbig, que eu acho que é do manual de contabilidade, que eu acho que tem algumas citações, acho que na introdução tem 4, enfim, no decorrer do artigo também tem algumas, então acho que pode ver se ponderar. Mas, assim, em relação a conceitos de CPC 26, Lei 6.404, CPC 23, enfim, eu acho que é muito estilo de escrita. Então, eu normalmente, então, assim, eu acho que depende da pessoa que está escrevendo, eu normalmente já tento iniciar mais ou menos a introdução, às vezes ali com a lacuna de pesquisa, uma breve revisão da literatura e com a lacuna que ainda permanece na área, mas eu acho que isso é estilo de escrita, então você vê se faz sentido ou não, certo? Eu acho que também, na sessão de introdução, pode ser melhor explorado a questão da lacuna de pesquisa, certo? Eu percebi no referencial teórico que você faz um levantamento muito bom dos estudos na área, certo? Você falou, existem aqui uma série de estudos, você traz vários deles na sessão de referencial, mas você tem uma falta de, digamos assim, eu tenho essa literatura aqui na área, só que existe esse gap ainda, existe esse fenômeno aqui que ainda não foi abarcado, não foi investigado por esses estudos anteriores de forma mais clara, tentando vender mais o seu problema de pesquisa,
Então, na sequência, você já poderia puxar o problema de pesquisa vendendo isso de uma forma um pouco mais clara. E eu também acho que os dois pontos que podem também contribuir aqui com a sessão da introdução, e mais uma vez, isso é estilo de escrita, certo? Você pode pegar alguns artigos que têm isso e outros que não têm, mas eu gosto de já trazer, digamos assim, normalmente eu trago depois do objetivo, o que é que eu espero aqui. Então, seria mais ou menos um texto explicando mais ou menos o racional que você vai estar propondo na hipótese. Então, bom, teoricamente eu espero que esse efeito exista por isso, isso e isso, e ele é relevante por isso. Então, tentar trazer mais ou menos algo alinhado com a hipótese de pesquisa, certo? Na sessão de referencial teórico, eu vou comentar um aspecto relacionado à hipótese, que eu acho que depois, se vocês avançarem, ou enfim, julgarem adequado avançar nesse sentido, pode ser um trecho similar que vocês podem estar trazendo para cá. Vai ser possível efeito esperado dos ajustes de exercícios anteriores no PL e no ROI. Eu acho que a contribuição também, eu acho que é algo que vocês podem tentar vender melhor ao final aqui dessa sessão de introdução. Vocês até evidenciam, na verdade, vocês têm até uma contribuição que eu achei interessante, vocês falam, a contribuição reside em avaliar alterações no PL que não decorrem necessariamente de desempenho operacional. Beleza, mas eu pensei assim, bom, vocês trazem uma contribuição aqui, tipo, teórica, olha, isso influencia, está perfeitamente colocado. Como isso influencia alguns atores que vão utilizar as informações contábeis, entendeu? Então, bem, sabendo que isso pode acontecer da forma como o PP anterior, como isso influencia, por exemplo, a ótica quando os credores estão analisando as minhas demonstrações, outros stakeholders, como atuais e potenciais investidores, ou analistas, enfim, acho que você pode tentar sinalizar como isso pode impactar ou pode ser relevante para esses atores, certo? Em relação à sessão de referencial teórico, eu acho que um ponto positivo é você traz uma boa revisão de literatura aqui, você traz vários estudos recentes relacionados à temática, mas aqui, mais uma vez, só refrisando, todos os pontos são pontos menores e muitos são relacionados a estilo de escrita, certo? Então, basicamente, isso aqui é uma sugestão, mas, enfim, é relacionado a estilo de escrita. Eu, particularmente, não gosto muito, eu acho, às vezes, que, enfim, eu tenho a percepção que pode tornar a leitura um pouco cansativa, o seguinte estilo de escrita da seção de estudos anteriores. Os autores, fulano, em 2010, objetivaram investigar isso, com a amostra isso, e os principais resultados foram esses. Esse é um parágrafo. Aí, no próximo parágrafo, esses autores, durante a janela temporal tal, investigaram isso, e os resultados são esses. Próximo parágrafo, nessa sequência, nesse encadeamento. Então, eu acho, tem um artigo muito interessante, que eu acho que, enfim, se você julgar adequado, pode te ajudar, é um artigo de Pagliarucci, publicado na RCO, e é esse o título que eu coloquei aqui, mas basicamente ele dá algumas sugestões, então, por exemplo, sua literatura é bastante ampla, você pode meio que estar fazendo uma categorização, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que eu estou escrevendo sobre gerenciamento de resultados. Eu posso trazer aqui, investigando fatores que influenciam o gerenciamento de resultados. Eu posso trazer aqui, bom, existe uma série de estudos que analisam fatores macroeconômicos que influenciam o gerenciamento de resultados. E trago um compilado dessa literatura, alguns estudos que falam fatores macroeconômicos, como incerteza política, enfim. Eu tenho fatores aqui no nível da firma, fatores econômico-financeiros. Então, as empresas gerenciam, enfim, fatores que levam ao gerenciamento são rentabilidade, remuneração de executivos, outro grupo. Eu posso ter um terceiro grupo de literatura que analisa, por exemplo, aspectos comportamentais que fazem com que influenciam positivamente o negativo de gerenciamento. Você vai saber que eu posso segregar a literatura na área em grupos, digamos assim. Então, pode ser que essa é uma outra forma de apresentação. E, além disso, também acho que você pode trazer uma literatura aqui que eu acho interessante, que você fala de reapresentação, de certa forma, né? Algumas vezes reapresentação, algumas vezes ajustes de exercícios anteriores, enfim. Então, não tenho certeza se pondera ver se está adequado. Você também falar um pouco, digamos assim, que esse ajuste de exercício anterior, eu acho que ele está diretamente relacionado com aqui, com a melhoria na qualidade da informação contábil. Você está trazendo informação mais fidedigna por meio desse ajuste, certo? Então, acho que você poderia vender também um pouco mais aqui de qualidade da informação contábil quando você está falando de um ajuste do exercício anterior, certo? Eu acho que isso leva a uma melhoria da qualidade da informação contábil. E, por fim, nessa sessão de referencial teórico, eu percebi que você propôs duas hipóteses, mas eu percebi que o trecho que fundamenta essas hipóteses é muito pautado, na verdade, em evidências de estudos anteriores. Então, eu acho que, além desses estudos anteriores sinalizarem esse possível efeito, acho que vocês podem tentar trazer um racional aqui, uma proposição, digamos assim, um pouco mais teórica, sobre a lógica, como digamos assim, não vou falar aqui de causalidade, mas
como existe um efeito causal entre os fatores que vocês estão investigando aqui, certo? Mas basicamente como eles estão associados. Esqueci, por favor, a palavra causalidade. E eu acho que esse racional, esse encadeamento teórico, ele pode também subsidiar aquele aspecto que eu tinha falado na sessão de introdução. Seria assim, bom, qual o racional da sua hipótese de pesquisa? O que é que fundamenta ela, certo? Em relação à metodologia, eu acho que você pode trazer para cá um trecho que você já tem na introdução, que você justifica por que novo mercado. Eu achei interessante que você justificou na introdução, mas eu senti um pouco de falta quando você está falando da amostra. Eu, pelo menos, não encontrei essa justificativa na metodologia. Então, enfim, às vezes, mesmo que de forma repetida, eu acho que, se não optar por repetir, eu acho que ela pode encaixar aqui a justificativa da sua amostra, ou então mantendo os dois, certo? Eu senti um pouco de falta também, assim, eu acho que você pode trazer em forma de texto ou em forma de tabela, mas basicamente uma descrição das variáveis e também a forma de mensuração, se possível também estudos anteriores que implementaram essas métricas, até porque, por exemplo, eu senti, quando eu fui ver a sessão de análise de resultados, acho que a análise descritiva, você fala assim, tem uma variável que é a dívida bruta, ela entrou na estatística descritiva, mas eu não encontrei nada comentado sobre essa variável na metodologia. E então eu percebi que ela surgiu só na sessão de análise e eu também fiquei um pouco na dúvida. Bom, eu falo assim de dívida bruta, mas também não está, eu pelo menos não encontrei a forma de mensuração. Seria uma dívida sobre o PL? Seria só o passivo oneroso? Seria passivo todo? Foi um débito, foi uma dívida sobre o PL ou pelo ativo total? A razão entre dívida e ativo total? Enfim, então acho que isso pode ser, tanto essa quanto as outras variáveis, a forma de mensuração pode ser detalhado assim de forma um pouco mais descritiva na seção de metodologia, tá bom? Em relação à análise de considerações finais, são pouquíssimos pontos. Esse aqui, eu acho que é basicamente, existem duas vertentes, existe uma vertente das pessoas que, assim, bom, eu prefiro não tratar os dados, eu prefiro manter os dados originais, e tem uma vertente que fala assim, bom, é interessante eu tratar dados porque isso incorre, digamos assim, reduz alguns vieses na estimação de alguns modelos. Então, basicamente, olhando sua estatística descritiva, eu percebi aqui que você tem um elevado desvio padrão, eu acho que para todas as variáveis. Você pode perceber, comparando com a média, que seu desvio padrão é sempre superior aos dados na média para todas as variáveis, e algumas vezes é bem maior, tipo 3 vezes maior. Ou no caso do lucro líquido, é bem superior. No caso do PL, é próximo, mas não é superior. No caso dos ajustes de exercícios anteriores, é bem superior. Então, assim, bom, será que vale a pena um insorizar ou não? Não sei. No seu caso, os resultados já convergiram com o que você esperava. Então, eu acho que não é necessário, só pontuei isso aqui, que pode ser algo que venha no review futuro. Então, vocês, assim, já aconteceu comigo de, por exemplo, o avaliador pediu para um insorizar, mas basicamente você pode, às vezes, escrever um parágrafo, digamos assim, resultados não reportados. Nós tentamos tratar esse alto desvio padrão, o insorizando a 1%, e de fato os resultados convergem. Você nem precisa, às vezes, reportar os resultados novamente. É só escrever um parágrafo e dizer assim, fizemos, digamos, tentamos contornar, se nos preocupamos com um possível problema, mas de fato os resultados convergem, então não é isso que está influenciando nas nossas estimações. Um outro ponto é só, literalmente, enfim, estilo também. Eu não sei se essa estatística descritiva está muito... Eu achei um pouco estranha a palavra perfil econômico, mas eu não sei se eu, pelo menos, relaciono muito perfil econômico, às vezes, com indivíduos, entendeu? Assim, mas eu acho que, assim, poderia ser estatísticas descritivas das variáveis econômico-financeiras, digamos assim, entendeu? Não sei se encaixaria melhor do que perfil econômico da amostra. Enfim, achei bastante interessante as transcrições que vocês trouxeram das notas explicativas para explicar alguns fenômenos que vocês encontraram. Eu acho que, assim, não é uma pesquisa qualitativa, mas acaba sendo uma forma simplificada de triangulação ou de análise adicional. Eu achei bem interessante, mas é literalmente só detalhe. Eu só não encontrei as referências desses transcripts, dessas notas explicativas. Então, só fazer uma conferenciazinha, porque eu tenho certeza que vocês vão estar enviando isso posteriormente para um periódico. Então, só fazer esse cruzamento para ver se essas transcrições, de fato, estão adicionadas lá nas referências, certo? Mas, assim, basicamente, o artigo de vocês está bem redondinho, são pequenos pontos. E, assim como os estudos anteriores, eu tenho certeza que vocês podem estar depois aí enviando para uma posterior publicação em periódico. Tranquilo? Queria agradecer as contribuições aí, a gente vai conversar depois
para a gente Perfeito. melhorar para a posterior publicação. Legal, recomendo sim. Tem alguém da sessão que quer tirar alguma dúvida, fazer algum comentário? Nós temos ainda aqui 5 minutos da sessão. Só queria agradecer, né, antes de tudo aí pelas suas considerações. Eu achei que elas foram bem pontuais, né, bem no cerne da questão aí dos nossos artigos, os 3 artigos, né, que foram apresentados aqui. Eu julgo que isso suas contribuições, elas vêm engrandecer bastante nossos trabalhos, né? E, novamente, só se puder mandar aí as suas sugestões para o meu e-mail, eu agradeço, viu, que vou reunir com os meninos para a gente já começar a trabalhar nessas melhorias e submeter num periódico aí. Seria isso, obrigado. Claro, imagina. Eu que agradeço, eu acho que basicamente, com certeza, a gente já se conhece, a gente vai se encontrar futuramente, eu acho que isso é o processo da academia, né? Em um momento a gente está aqui apresentando um paper, em outro momento, quando a gente está apresentando, tem pessoas contribuindo, então eu fico feliz e eu que agradeço também a participação de todos da sessão. Eu acho que os comentários, a Denise e os outros que comentaram, o professor Paulo, foram todos comentários bastante relevantes e eu acho que foi uma sessão bastante produtiva. Eu espero futuramente ver os 3 artigos publicados aí, em bons periódicos. Tranquilo? Mais alguém? Então, tranquilo. Terminamos aqui 3 minutinhos antes, acho que já dá para encerrar a sessão. Nesse último artigo aqui, a apresentação foi um pouco mais curta, então acho que faz essa diferença de tempo. Mas o mais é isso. Eu agradeço a todos. Desejo também que vocês tenham aí um bom proveito do congresso e participem das sessões. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Eu vou colocar meu e-mail aqui, caso alguém tenha tirar alguma dúvida. E vamos mantendo o contato, tá bom? Então, tudo tranquilo. Então, boa noite a todos. Muito obrigado. Seu e-mail não apareceu ainda, professor. Opa, eu estava conversando aqui com o apoio ao Congresso USP, foi um e-mail privado, foi privado. Deixa eu ver se foi agora. Pronto. Everyone. Que hora foi? Beleza. Valeu, Yuri. Abraço. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, professor. Obrigado.